Há casos que os livros de direito não sabem onde colocar, que escapam das categorias, das definições, dos precedentes. E há um caso, ocorrido em 1897 no estado da Virgínia Ocidental, que até hoje consta como o único registro na história jurídica americana em que o depoimento de um fantasma contribuiu diretamente para uma condenação por assassinato. Não é lenda urbana, não é folclore. É um processo judicial documentado, com número de protocolo, com testemunhas, com advogados, com júri e com sentença. E começa com a morte de uma jovem chamada Zona Easter Shue. Zona cresceu no condado de Greenbrier, Virgínia Ocidental, numa família simples de zona rural. Em 1896, conheceu um homem chamado Erasmus Stribling Trout Shue, ferreiro recém-chegado à região. Os dois se casaram rapidamente, com uma pressa que os familiares de Zona notaram, mas não souberam como questionar. Erasmus era encantador quando queria ser, e havia algo em seus olhos que as pessoas da cidade descreviam como difícil de olhar por muito tempo. Em janeiro de 1897, um menino que fazia entregas na propriedade do casal chegou à casa dos Shue e encontrou Zona morta no chão. Ela estava deitada de forma estranha, o corpo posicionado com cuidado que parecia quase deliberado. O médico local, Dr. George Knapp, foi chamado. Quando chegou à casa, encontrou Erasmus segurando a esposa morta nos braços, recusando-se a soltá-la. O médico tentou examinar o corpo. Erasmus interferiu em cada momento do exame, especialmente quando o médico se aproximava do pescoço de Zona. O atestado de óbito foi assinado com causas que foram mudadas 3 vezes em poucas horas, até chegar na versão final: problemas no parto, apesar de Zona não estar grávida. Erasmus organizou o velório com uma atenção aos detalhes que os vizinhos acharam perturbadora. Escolheu pessoalmente o vestido, o colar alto e o lenço que seriam colocados no pescoço de Zona. Ficou ao lado do caixão durante todo o velório, não permitindo que ninguém se aproximasse demais do pescoço da esposa. Zona foi enterrada. O caso foi encerrado. E então, a mãe de Zona, Mary Jane Easter, começou a rezar. Mary Jane havia detestado Erasmus desde o início. Havia algo naquele homem que ela não conseguia nomear, mas que seu corpo reconhecia como errado. Ela rezou por 4 semanas, pedindo que a verdade sobre a morte da filha fosse revelada. E então, numa noite de fevereiro de 1897, Zona apareceu. Não uma vez, 4 noites seguidas. Mary Jane descreveu as aparições com uma clareza de detalhes que manteve consistente ao longo de décadas de questionamentos. Zona entrava pelo quarto, sentava ao lado da mãe e falava. Contava que Erasmus havia a estrangulado numa discussão sobre jantar. Descrevia como as mãos dele haviam fechado ao redor do seu pescoço. E então, na última das 4 aparições, Zona virou a própria cabeça completamente, 360 graus, para demonstrar o que havia sido feito ao seu pescoço. Mary Jane foi à polícia. O promotor público local, John Preston, era um homem cético e prático. Mas havia algo na consistência do relato de Mary Jane que o fez tomar uma decisão incomum. Ordenou a exumação do corpo. A autópsia revelou exatamente o que o fantasma havia descrito. O pescoço de Zona estava quebrado, as vértebras fraturadas de uma forma consistente com o estrangulamento manual. Erasmus Trout Shue foi preso e julgado por assassinato. Durante o julgamento, a defesa tentou desacreditar Mary Jane e seu relato das aparições. O promotor Preston fez uma escolha jurídica ousada. Não apresentou o testemunho do fantasma como evidência sobrenatural, mas como o motivo que levou à exumação que produziu a evidência forense real. O júri deliberou por menos de 1 hora. Erasmus foi condenado à prisão perpétua. Morreu na penitenciária de Moundsville em 1900, 3 anos depois da condenação. O caso Zona Easter Shue ficou nos registros jurídicos da Virgínia Ocidental com uma nota que nenhum outro caso americano possui.
A nota que diz que a investigação foi iniciada com base no depoimento de uma testemunha que, segundo a mãe da vítima, havia retornado do além para contar o que havia acontecido. Quem matou Zona Easter Shoe foi identificado, julgado e condenado. Mas a pergunta que o caso deixa para trás não é sobre o assassino. É sobre o que apareceu naquele quarto por 4 noites em fevereiro de 1897. E sobre o que significa o fato de que, sem essas aparições, um assassino teria ficado livre para sempre. O vídeo completo está aqui no canal, porque a história de Zona Easter Shoe é mais disturbadora do que qualquer resumo consegue transmitir.